A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Estamos mais uma vez aqui no canal para fazer o último vídeo das sessões de vídeo que vemos fazendo sobre a salvação. Hoje é o término desta série de vídeos, 8 vídeos completa hoje. E hoje vamos falar da doutrina da glorificação. Doutrina da glorificação. Nós sabemos que a obra da salvação, ela começa com um novo nascimento, com a regeneração, e progressivamente ela desemboca na glorificação, que é a santificação final. Quando somos regenerados, nós assumimos uma posição posicional, uma santificação posicional diante de Deus. Como está escrito lá em Coríntios, no capítulo 1, fala ao santificado em Cristo Jesus. Só que no capítulo 3, Paulo chama aqueles que foi santificado no capítulo 1 de carnais, que andam segundo a carne. Isso significa, quando somos regenerados perante Deus, nós somos santificados na parte posicional. E muitas vezes na parte do nosso contexto de vida cristã, muitas vezes não tem aquela santificação. Aí desemboca na santificação progressiva, que ela vai desembocar também na santificação plena e final. Então, irmãos, a salvação, os salvos em Cristo Jesus, todos aqueles que foram justificados são salvos. Tem 3 expressões para a salvação. Somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Somos salvos em que sentido? Da culpa do pecado e do poder do pecado, porque recebemos um novo coração. Temos agora uma nova natureza. A ação dos nascidos de novo é que ele vai agir conforme a natureza divina que ele recebeu através da obra da regeneração. E então, aí a santificação final é a glorificação, é a salvação plena. Então vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver aqui, do verso 35, o 54. Mas alguém dirá: como ressuscitarão dos mortos? E com que corpo virão? Ó insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo, ou outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra é a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes
e é corpo terrestre. Mas uma é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Uma estrela difere de glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito. Primeiro, o homem Adão foi feito alma vivente. Último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Primeiro o homem da terra, terreno, e o segundo, Senhor do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também o celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem dar o reino de Deus, nem a corrupção herda em corrupção. Eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando é isto que é corruptível se revestir, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, abundante na obra do Senhor, o vosso trabalho não é vão do Senhor. Então, irmãos, aqui nós temos Paulo abordando aqui este aspecto glorioso e magnífico da ressurreição dos mortos. Que isso se dará segunda vinda de Cristo. Se dará esta ressurreição. E aqui ele fala que o que é corruptível se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E o que é mortal da imortalidade. E aqui ele usa uma figura de linguagem de uma semente, para enfatizar, irmãos, que a ressurreição do morto será a nossa continuidade, Numa parte será continuidade e na outra descontinuidade. O que é descontinuidade? Porque nós não ressuscitaremos com o mesmo corpo que morremos, Nós, na glorificação, nós não teremos o mesmo corpo de carne que temos aqui na Terra, Agora, a continuidade é o quê?
é a nossa continuidade. Porque do nosso corpo humano, né, é que vai surgir um corpo glorificado, um corpo que não morre. E aqui ele dá exemplo de uma semente, né, que é plantada na terra. Tem uma forma, mas quando brota, sai uma linda flor, né? Totalmente diferente daquela que foi semeada. Assim ele está enfatizando que nós fomos semeados corpo em corrupção e vamos ressuscitar em incorrupção. Semeado em fraqueza, vamos ressuscitar em glória. Aí ele começa a falar, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Uma estrela difere de glória de outra estrela, né? Então, aqui, ele vai enfatizar aqui o estado final, a conclusão da salvação. Porque aqui nesse corpo, irmão, quantas deficiências que nós temos, né? Nós vamos envelhecendo, vai aparecendo ruga no nosso rosto, né? Vai aparecendo enfermidade, que vai tirando aquele aspecto jovial, aquele aspecto de juventude, vai desaparecendo, porque vai entrando em decadência. Mas no corpo glorificado, irmão, não envelhece, não morre, não adoece. Por quê? Porque não se corrompe, é incorruptível. Então, aqui, Coríntios, Paulo enfatiza que Cristo é as primícias dos que dormem. O que significa as primícias? As primícias, irmão, era a primeira parte da colheita que era colhida e se fazia um molho daquela primícia e se levava diante do sacerdote e oferecia. Assim, quem é as primícias? É Cristo que é as primícias. Por quê? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou, com o corpo glorificado. E aí nós vemos aqui um evento que aconteceu em Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, 27, 52, aqui ó. Na morte de Cristo, que fala aqui. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, irmão, aqui encontramos um fato que aconteceu na morte de Cristo. Na morte de Cristo, quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou no meio. Aí houve essa ressurreição dos que estavam mortos. Veja bem, muitos corpos dos que dormiam. Fala corpo, não fala alma. Corpo que ressuscitaram na morte de Cristo, né? E depois saíram do sepulcro depois da ressurreição de Cristo, entendeu? Então eles ressuscitaram na morte e ficaram ali dentro do sepulcro. Eles só saíram do sepulcro depois que Cristo ressuscitou.
Então, esses corpos não foram corpo glorificado. Ressuscitaram corpo humano. E saíram e ficaram no meio do povo. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia aqui em Coríntios, capítulo 15, fala que Cristo é as primícias. De quê? Dos corpos glorificados, ele foi o primeiro a ressuscitar com corpo glorificado. Então, Cristo é a primícia. Então, depois das primícias dos cereais, tinha a grande colheita. Então, Cristo é as primícias e a colheita é a igreja. É a reunião de todos os santos de todos os tempos que morreram, que são a colheita final. Então, Cristo é o primeiro na parte da glorificação, e a igreja, né, é a parte da colheita final. Então, só para os irmãos entender a nossa glorificação, ela é desdobrada na ressurreição de Cristo. Nós ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou. Então a nossa ressurreição é um desdobramento da ressurreição dele. Então, quando sairmos do tempo, entraremos no estado eterno. Sairemos fora do tempo, fora do espaço, e estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a parte final. É onde desemboca a santificação. O processo da santificação é nos levar à salvação plena, que é a glorificação, onde a Bíblia enfatiza e fala que o apóstolo João, na sua carta, eu vou ver aqui do capítulo 3, do verso 2, só para os irmãos verem, parte gloriosa aqui, ó. João, primeira epístola, capítulo, eu vou ver aqui, capítulo 3, do verso 2. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, amados irmãos, então teremos a semelhança do corpo de Cristo, né? E chegaremos à plenitude de um Filho de Deus pleno. E nós somos filhos de Deus, mas ainda não alcançamos a plenitude de Filho de Deus. E alcançaremos na glorificação. E estaremos com Ele para toda a eternidade. A palavra, ela enfatiza que quando esse tabernáculo aqui se desfizer, temos no céu uma casa não feita por mão. Muitas vezes, de primeira, a gente tinha um aspecto que no céu nós íamos ter uma mansão, né? Mas essa casa, o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1,
Essa casa, o que é essa casa? É o nosso corpo glorificado, né? Então, como diz a palavra 21 de Apocalipse, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Entre ele andarei, né? Então, irmãos, muitas das vezes nós vamos numa congregação, nós temos um endereço, né? Nós pegamos o relatório e para ver o endereço, onde é que ela fica, né? O endereço. Depois, outro dia nós vamos em outro, pegamos outro endereço. Por quê? Nós estamos dentro do templo. Mas diz a palavra que na Nova Jerusalém nós estaremos dentro do templo de Deus. Só que nós estamos fora do templo. Isso daí é um contexto atemporal. Que templo? Que templo é esse? A palavra diz que o templo é o próprio Deus. Ele estará em nós, e nós estaremos neles, e conheceremos Ele como Ele nos conhece, mas em uma forma plena e completa. Então, amados irmãos, hoje estamos encerrando a série de vídeos, 8 vídeos, falando sobre a obra da salvação, né, para os irmãos ter uma base. Quando falarem do aspecto da salvação, para quem quer que seja, os irmãos ter uma base, ter uma noção, né, até na parte de evangelizar, e mostrando essa esfera gigantesca da obra da salvação. Eu estou, esses 8 vídeos, apenas eu estou arranhando o aspecto da salvação. É apenas um básico para nossos queridos irmãos, todos aqueles que entrarem no canal, entender como a salvação se dá na vida dos seus escolhidos e dos seus eleitos. Então, irmãos, os outros vídeos nós vamos abordar sobre o casamento, sobre a esfera do casamento, né? Trazendo uma luz, uns conselhos sábios para os nossos irmãos, para os casais, como vencer a crise do casamento. Então, irmão, também vamos fazer também uma revisão também do vídeo 1 até o 47, vamos eliminar 47 vídeos, do 1 ao 47, e depois vamos postar com novos aspectos, com uma enfatização mais profunda, para todos os nossos irmãos que são inscritos do canal e todos também que entram aqui no nosso canal possa se sentir impactados pelos vídeos que vamos postar. Vamos eliminar uns 47 vídeos, do 1 ao 47, e depois vamos postar com detalhes que não foram colocados dele. Tudo para a edificação dos nossos queridos irmãos e ampliar o vosso conhecimento. Então, amados, fique com Deus
Que tenham um sábado abençoado junto a vossas queridas famílias. Ósculo Santo no vosso coração.